Pessoal, eu sou Elá Camarena, faço parte do time de artesãos da Círculo. Estou aqui no Armarinho São José para falar para vocês do coelhinho docinho. Esse coelhinho eu fiz no Amigurumi Soft e ele pode ser decoração da sua mesa de Páscoa, pode ser uma lembrancinha e você pode também ter uma renda extra. É um projeto muito simples de fazer, você faz rapidinho e vende bastante. Deixe de curtir o canal, compartilhe com seus amigos e vamos para a aula. Para fazer o coelhinho docinho, você vai usar o Amigurumi Soft na cor 7727, na cor 8001 e na cor 4456. Fibra siliconada, agulha 2,5, que pode ser de bambu ou agulha soft da Círculo, óleos tamanho número 2 marrom, agulha de costura com linha de costura, que pode ser branca ou laranja, agulha de tapeçaria, número 16. Vamos começar pelo focinho com a cor 8001. Faremos anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel. Veja que eu estou fazendo com ponto square. Coloco a agulha dentro do anel e pego dessa forma o fio. Farei 6 pontos baixos dentro do anel. 3, 4, 5 e 6. Fecho o anel e agora farei uma sequência de 6 aumentos para ficar com 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiro minha agulha. Corto, deixando um pouquinho de fio. Puxo esta argolinha. Coloco a agulha que a gente usa para costurar o crochê. E agora presta atenção. Para fazer o arremate, para tirar este degrauzinho, eu vou contar 1, 2. No segundo ponto, eu passo a agulha de dentro para fora, por baixo das duas alcinhas, puxo sem apertar. Agora, por cima do último ponto crochetado, virado para frente, passo. E agora, por baixo das duas alcinhas do ponto que eu pulei. Isso para quê? Para finalizar a rodinha, como se aqui tivesse sido feito um ponto. Eu consigo tirar o degrauzinho e finalizei. Nesse caso, eu venho aqui para trás, amarro esse fio com o fio do anel mágico. Eu estou fazendo o focinho e eu corto rente. E reservo. Fiz o focinho, vou deixar guardadinho e agora farei a cabeça do coelho, que também é o corpinho dele. Com a cor 7727, novamente eu faço anel mágico, seis pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7. Fecho o anel. Eu posso usar marcador para marcar aqui, mas também posso usar um fiozinho de outra cor. Aqui eu vou mostrar
como é que eu uso o fiozinho, que às vezes as pessoas me perguntam como é que eu faço. Pego um fiozinho do mesmo fio, passo aqui dentro. Olha, eu sempre marco na argolinha onde eu coloco minha agulha. Lembrando que esse fio me acompanha a cada carreira, não posso deixar ele perdidinho aí no meio. Agora farei 6 aumentos. Aumentos sempre serão 2 pontos baixos no mesmo buraquinho. Se for mais do que isso, a receita indica, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cheguei aqui, eu vou pegar o fiozinho e passo por dentro da argolinha e tiro ele de dentro desse ponto aqui. Eu marquei o último ponto da carreira anterior. Coloco de volta a agulha e agora farei um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E repito isso até o final da carreira, eu ficarei com 18 pontos. Vou fazer isso até o final da carreira e seguindo a receita, é só seguir a receita, onde eu fiz o anel mágico, 6 pontos baixos, depois aumento em todos os pontos, um ponto baixo aumento, 2 pontos baixos e um aumento, depois faço as diminuições. Aqui eu posso já colocar o olhinho. Aqui eu vou contar quantas carreiras eu já tenho. Para contar, eu conto assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tenho 17 carreiras. E eu vou colocar os olhos entre a 11ª e 12ª carreira, contando a partir do anel mágico. Eu já conto direto com o olho, já para aplicar assim que eu chegar ali na carreira. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E coloco o olhinho. E já coloco a trava. A trava, ela é fundinha de um lado, é uma tigelinha, né? E aqui ela é estufadinha. Eu vou colocar o lado fundinho virado para a trava. Tem gente que usa ao contrário, mas eu percebi que quando você faz assim, o olho aqui, ele fica mais afundadinho no meio do crochê, ele vai ficar melhor. Quando você coloca ao contrário, pode dar um certo distanciamento do olho para o crochê. Travei. Eu fiz o focinho antes, por quê? Para eu posicionar o focinho aqui e eu vou colocar um ponto de distância, o olho do focinho, na mesma carreira. Aqui eu deixo um ponto, aqui eu deixo um ponto também. Por isso que eu faço o focinho antes, para ter certeza da distância em relação ao focinho. Você pode ter um olho maior, um olho menor, dessa forma você não vai se enganar quando você for aplicar os olhos. Agora eu vou colocar a trava. E continuo a minha sequência. Agora farei a 18ª carreira. E vou mostrar como é que eu faço a diminuição invisível. Então, vamos lá. Um ponto baixo, a diminuição, alcinha da frente, a próxima alcinha, laçada, passo por 2 alcinhas, laçada, passo por 2 alcinhas. Aí de novo.
ponto baixo. E vou assim até o final. Termino com diminuição, já pego o fiozinho e passo pela argolinha onde está minha agulha e deixo pendurado aqui. Coloco esse fio do anel mágico lá para dentro, para não me atrapalhar. Agora, eu falo assim, 3 diminuições, apenas 3, para que eu finalize com 9 pontos baixos. Quando eu falo isso, são 3 diminuições seguidas. 1, 2, 3. Corto o fio, puxo esta argolinha e agora eu vou encher com a fibra siliconada. Agora eu vou encher com a fibra siliconada e vou fazer isso com a ajuda de um lápis, com a ponta quebrada, porque aí a ponta fica áspera e fica mais fácil de encher o bonequinho. O tanto que você encher vai depender qual a finalidade do seu boneco. Normalmente, as pessoas gostam de bonecos mais macios para criança e os mais durinhos para decoração. Estou pondo o pino do botão para baixo, para ele não ficar com o olho torto. Enchi com a fibra siliconada. Agora coloco a agulha. Eu vou pegar só as alcinhas de fora. Cada alcinha que eu passar, eu puxo. 1, 2, 3. Sempre puxa. As 9 alcinhas. Passei por todas. Coloco a agulha bem no meio. Saio pro lado. Passando entre os pontos, não pegando no meio do fio. Passei. Passo de novo pelo mesmo buraco. Saio alguma outra parte do bonequinho. Volto no mesmo, novamente, ó, deixei uma argolinha aqui. Passo a agulha dentro da argolinha e eu puxo para dar um nozinho lá dentro. Passo novamente. E corto o fio. Rente. Aqui eu tenho
o começo do meu bonequinho. Agora, eu pego a linha, a agulha de costura. Com fio branco. Vou cortar esse excesso aqui de fio. E vou posicionar o focinho. O focinho ficará aqui, ó, tá vendo essa carreira? Eu apoio ele aqui e centralizo em relação aos olhos. Eu vou dar um ponto no bonequinho. Passo a agulha por dentro aqui do fio para poder dar um nozinho. Vocês viram que eu tô costurando com agulha com linha de costura. Eu não costuro com o fio amigurumi para não abrir os pontos. E eu vou costurar passando sempre por trás das duas alcinhas, ó. Passei por trás das duas alcinhas, passo por trás das duas alcinhas, dou um ponto no bonequinho e vou fazer isso toda a volta dessa rodinha. Costurando o ponto atrás. Avanço um, volto aqui, pego no bonequinho. Quando eu costuro com linha de costura, a linha ela some no meio do crochê. Aí você vai fazer toda a volta até terminar essa costura. Agora já tenho o focinho, já coloquei os olhos. Agora eu vou bordar com o fio amigurumi. Vou fazer o nariz. Então, com a agulha de tapeçaria, eu vou colocar em qualquer parte. Eu vou aproveitar e colocar aqui embaixo, porque aqui vai a forminha. Eu vou enfiar a agulha em qualquer parte aqui do corpo e vou sair aqui logo acima do anel mágico, do focinho. Passo o fio e vou passar aqui, olha. Então eu envolvo apenas o anel mágico e vou sair no mesmo buraquinho. Não aperto, vejo se está alinhado. E agora eu vou passar de 8 a 10 vezes pelos mesmos buracos, sem apertar. Tá. Sempre ajustando.
8 vezes, ó, sempre pelos mesmos buraquinhos de entrada e de saída. Eu não apertei os pontos, deixei o ponto frouxinho. Agora eu vou passar nesse sentido somente pelos pontos. Não pego o crochê. Olho, vejo se passei por todos. E vou posicionar um fio ao lado do outro. Vou conduzindo o fio para ficar sempre um do ladinho do outro. Estou passando pelos 8 fios, dou sempre uma olhadinha. Eu fiz assim porque eu não gosto aqui, nem sempre fica bonitinho o bordado. Aí eu resolvi passar assim também, que eu acho que fica mais bem feitinho. E vou até o final. Preencho até o final. E no final, coloco aqui, venho do ladinho, saio em qualquer lugar, sempre aqui na parte de baixo, onde vai ficar escondido. E corto. Corto rente. Aqui eu já tenho o focinho, os olhos, a cabeça e corpo, porque esse bonequinho é só esse pedacinho mesmo. Agora vamos fazer a forminha com o fio laranja. Agora eu vou fazer a forminha. E a forminha, o fundo dela é junto com a paredinha. Eu vou usar o fio laranja para fazer essa forminha. Anel mágico. 6 pontos baixos dentro do anel. Fecho. Eu estou usando nesse caso um fiozinho para marcar o último ponto crochetado.
E eu vou fazer aumento em todos os pontos. Três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 pontos. São 6 aumentos. Passo o fio. Agora farei um ponto baixo e um aumento. Esse é o fundo do cestinho. Três, 4, e fico aqui com 18 pontos baixos. Agora posso tirar o marcador, não preciso mais. Este é o fundo do meu cestinho. Agora eu vou fazer a parede do cestinho, da forminha. Faço 9 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Essa eu deixo para poder voltar aqui na carreira, ó. E vou contar 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já tenho o fundo do cestinho e o começo da parede do cestinho. Feito isso, eu vou fazer o que a gente chama de blô vincado, ou pego, olha só, enfiei a agulha aqui no ponto, enfio a agulha aqui, envolvi o ponto, tá vendo? O ponto tá aqui e faço um ponto baixíssimo para conectar a parede no fundo do cestinho. Viro o trabalho, não faço correntinha nem nada e volto com 8 pontos baixos. Até a pontinha. E contem cada carreira de ida e volta. Viram que eu peguei só na alcinha de trás, de novo. Aqui nessa ponta, que aqui vai ser a bordinha do cestinho, aqui eu faço uma correntinha e eu tô pegando, ó, somente a alcinha de trás, que a gente chama no amigurumi de blô. E vou fazer 8 pontos baixos, voltando aqui na parede do cestinho. Pegando somente a alcinha de trás. Cheguei aqui, coloco a agulha aqui, ó. E passo a agulha envolvendo o ponto baixo da base do cestinho. E faço
com ponto baixíssimo. Virei. E novamente, sem subir correntinha aqui desse lado, faço 8 pontos baixos. Eu vou seguir essa sequência. Onde termina? Quando você chegar até aqui. Você vai dar toda a volta seguindo essa sequência. Porque aqui qual que é a ideia? Fazer o fundo do cestinho já com a paredinha, para não ter que costurar a paredinha no fundo. As duas peças, as duas partes já saem juntas. Aí você vai ficar com isso daqui, ó. E você pegando por trás do ponto baixo, como eu falei, você vai ficar com essa correntinha aqui, que é quando eu conecto aqui com o ponto baixíssimo. Chegando aqui, vocês vão ver que cada gominho desse são 2 carreiras. Quando eu chego aqui, esta parte está sozinha. Então, peguei por trás do ponto baixo, só que aqui não está faltando uma metade desse gominho. Venho até embaixo e volto em pontos baixos, pegando por trás da alcinha do ponto, para ter o gominho que falta para eu poder costurar aqui. Pronto. Agora eu tenho o gominho que falta para poder fazer a costura. Conte cada carreira. Aqui no caso, lembra, eu subi 9 correntinhas, voltei com 8 pontos baixos. Portanto, sempre terei 8 pontos baixos em cada gominho desse. É bom contar para não chegar aqui e tá com 7 ou com 6. E aí não vai dar para costurar certinho as paredinhas. Corto com um pedaço para costura. Eu puxo essa alcinha. Coloco a agulha. E vou costurar as duas partes. Aproximo uma da outra e vou passar aqui, ó, por trás da alcinha. Agora venho pro lado, pego uma alcinha e passo por baixo das duas alcinhas da outra paredinha. Puxo delicadamente, sem apertar demais. E faço isso até o final, para costurar, para fechar esse cestinho. Que na verdade ele vai ser a forminha de doce, onde vai o coelhinho docinho. Aí você pode fazer verde, pode fazer marronzinho, pode fazer de várias cores. Esse coelhinho é muito bonitinho para decorar a mesa de Páscoa. Costurei. Agora eu coloco o fio para dentro. E posso dar um pontinho aqui. Como aqui eu vou colocar o bonequinho, eu não preciso esconder esse fio. E posso cortar.
Aí eu tenho aqui a minha forminha para colocar o coelhinho docinho. Agora vamos fazer as orelhas. Eu posso fazer 9 correntinhas ou então fazer pontos baixos sem correntinha. Vou calcular o tamanho da orelha. Vou deixar aproximadamente 3 vezes o tamanho da orelha. Vou como se fosse começar uma correntinha. O fio curto virado para mim, o fio longo para o outro lado, lado oposto. Eu vou pegar o fio curto, vou passar por cima da agulha, virar para mim, fez 2 argolinhas, eu faço um ponto. De novo. Passo por cima da agulha, viro para mim. É importante, ó, virar para que fiquem 2 argolinhas. Eu estou com o fio curto virado para mim e o fio longo do novelo está aqui, ó. Então, 2, 3, 4. Se eu fizer só correntinhas, serão 9, mas se eu fizer pontos baixos sem correntinha, como eu fiz agora, são 8 pontos baixos e uma correntinha para subir. Viro, coloco a agulha aqui no primeiro ponto, por baixo das 2 alcinhas. Já aproveito para esconder esse fio, dou a laçada e faço um ponto baixo. Farei 8 pontos baixos. 1, e aqui o último ponto. Eu estou fazendo a parte interna da orelha. Viram? Eu comecei com o rosa claro primeiro. Fiz. Agora subo uma correntinha e volto. 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque agora aqui eu vou fazer um aumento triplo. São 3 pontos baixos no mesmo buraquinho. 1, 2 e 3. E volto aqui pro outro lado. Aqui são 8 pontos do outro lado. Essa é a parte interna da orelha. Aqui faço mais um pontinho para arrematar. Corto, puxo a argolinha. Este eu posso cortar rente, porque eu fui crostando sobre esse fio. Essa é uma parte da orelha.
Vou fazer a mesma coisa com o fio bege. As duas são do mesmo tamanho. Então, fiz o rosa, reservo, corto o fio, arrematei e fiz aqui nessa cor e não arremato, porque agora eu vou colocar um contra o outro. Com o rosa virado para mim. Vou colocar a agulha por baixo das duas alcinhas, passar dentro da argolinha aqui. Vou puxar essa argolinha e faço uma correntinha. Agora eu faço um ponto baixo nesse mesmo lugar, pegando as 4 alcinhas. E vou seguir aqui, fazendo 7 pontos baixos. 1, 2, 3. Isso para unir as duas partes. 3, 4, 5, 6 e 7. Agora faço 3 aumentos para dar a volta aqui na orelha. Um aumento, dois, três, e continuo em pontos baixos. Aproveito, pego esse fio, coloco para dentro e finalizo em pontos baixos, pegando as 4 alcinhas. Vou até o final. No último ponto, eu faço um aumento para dar a volta e pego os 2, mais um, dois e um ponto no último ponto, do primeiro ponto que eu crochetei. Agora eu corto o fio, puxo essa alcinha, aqui dou uma ajeitadinha porque ele saiu. Eu uso muito pinça, essas pinças de dentista, para dar esses toquezinhos assim quando eu preciso, ó. Fica mais fácil que empurrar com a agulha. Puxei, coloco a agulha. Agora é o seguinte, de novo, ó. Conto 1, 2, ponto para frente, por cima de uma alcinha só do último ponto crochetado e de fora para dentro, por baixo das 2 alcinhas do ponto que eu pulei. Aí eu dou o acabamento. Agora eu fecho e vou costurar para modelar a orelha do coelhinho. Veja que eu sempre passo por trás das 2 alcinhas.
Tenho aqui uma orelha. Já tenho outra orelha pronta. Vou fazer aqui de novo. Esse arremate, ó. Primeiro, segundo ponto, de dentro para fora, sem apertar, por cima do último ponto crochetado, virado para frente, por baixo das duas alcinhas do ponto pulado. Dobro. E passo por trás das duas alcinhas. Já pego esse fio, passo por dentro e deixo preparado já para costurar na cabeça do coelhinho. Eu conto 1, 2, 3, centralizado, um pontinho para lá. Eu vou costurar a primeira orelha. Posiciono e vou passar aqui por dentro. E vou fazer pontinhos indo e vindo. E vou fazendo pontinhos indo e vindo para costurar a primeira orelha. Passando sempre por trás das duas alcinhas. Saio aqui atrás, dou um pontinho aqui na base. Pontinho no coelhinho. Dou um nozinho e passo por dentro. Corto rente e costuro a próxima orelha. Posiciono ao lado. Dou um pontinho. E costuro a segunda orelha. Tenho as duas orelhinhas costuradas. Agora, aqui na forminha, vocês tanto podem colar com a cola universal, ou então dar círculo, né? Ou então dar pontinhos. Dá um pontinho aqui no corpo do bonequinho. Posiciona a forminha. E passa entre os pontos, na parte funda dos gominhos, e dá a volta, dando pontinhos para a forminha não cair. Você pode usar a cola para posicionar
para depois costurar a forminha. Eu gosto muito de usar a cola universal para posicionar antes da costura final. Aí você vai dar toda a volta. Dá toda a volta. E aí você tem o seu coelhinho docinho. Espero que vocês tenham gostado da aula e lembre-se, todos os materiais para fazer este e outros projetos você encontra no Armarinho São José. Curta aqui este vídeo e compartilhe com seus amigos.